nós temos algo chamado de DHS. Até lá no grupo do Telegram eu vi algo assim: olha, eu não tenho experiência na área da saúde, eu não tenho muito contato, mas alguém que disse lá no grupo assim: olha, eu ouvi DHS e tal, parece que o pessoal já está familiarizado com as nomenclaturas que são utilizadas e tal. Mas, enfim, fiquem tranquilos, porque, como eu disse até numa das respostas, não é preciso um pré-requisito para fazer o curso de bioalinhamento. O pré-requisito é: eu quero me ajudar e ajudar as pessoas de forma verdadeira, ponto. Aí esse é o pré-requisito, tá? Por que isso? Porque nós preparamos uma didática que, se você nunca ouviu falar do Dr. Hammer, isso não tem problema nenhum. Você vai conseguir fazer o curso na íntegra e com eficácia, o passo a passo durante todos os módulos, tá? Por isso que a gente passa essa revisão aqui, porque é justamente para tirar qualquer dúvida que porventura venha a surgir. Muito bem, mas vocês ouviram o termo DHS. DHS é o momento exato em que acontece um trauma, que acontece uma situação, tá? Essa situação ela tem que ser impactante, inesperada e vivida em isolamento. Então vamos começar já por isso. DHS. Esse DHS é o momento chocante da pessoa. Então vamos lá. Nós temos 3 Is. 3 Is. O que são os 3 Is? O primeiro I, impactante. O segundo, inesperado. E o terceiro I de isolamento. São os 3 Is. Por que é que eu estou destacando isso daqui? Porque quando nós perguntamos para o nosso paciente, olha, conte uma história que foi chocante. Eu preciso que essa história se encaixe exatamente nesses 3 Is. Senão, não será DHS, tá? DHS, eu preciso de uma situação impactante? Sim, um choque. Eu preciso de uma situação inesperada? Sim. Por quê? Porque aquilo que é esperado, o nosso cérebro se adapta para lidar com aquilo. Então, nós temos os 3 Is. Esses 3 Is precisam estar na história do nosso paciente. Porque se não é inesperado, ou seja, uma pessoa, eu fiquei muito impactado com a morte do meu avô. E como é que ele morreu? Ele foi diagnosticado com uma doença incurável e depois de 6 meses ele veio a óbito e esse momento do óbito foi chocante. Não, olha só, foi chocante, mas foi esperado. Porque cada dia que se passava, mais era uma morte anunciada, mais era um óbito anunciado. Então, foi chocante? Foi, mas não foi inesperado. Então, não é DHS, ok? E em isolamento, quanto mais houver esse sentimento de isolamento, maior será a intensidade de expressão daquele conflito. Que expressão de conflito? Do sintoma, da doença, da patologia, sei lá, daquele desconforto que o paciente está procurando você. Quanto mais ele sentiu-se sozinho, ou seja, ninguém pode me ajudar nesse momento. Ninguém que esteja comigo pode me ajudar. Às vezes ele está com a família numa situação impactante, inesperada. Mas, às vezes, é um assunto que ninguém consegue ajudar ele naquele momento para resolver. Nem, ao menos, aliviar uma situação. Então, eu preciso desses 3 Is. Impactante, que é o choque. Inesperado, que é a surpresa. E em isolamento, que pode ser simbolicamente em isolamento. O DHS, ok. Os princípios do DHS, está bem compreendido. Bom, mas além dos princípios do DHS, que foi só mesmo para tirar a dúvida lá do Telegram. Bom, mas diante, por que eu apaguei aqui? Porque nós vamos fazer um esquema aqui
de como proceder numa sessão. De como proceder numa sessão. Porque eu falei para vocês que, independente se você já tem conhecimento com a nova medicina germânica, com os conceitos do bioalinhamento, que talvez você tenha tido em algum lugar, mas não é preciso um pré-requisito. Todo mundo começa do zero. Muito bem. Então, começando do zero, eu quero que vocês já coloquem em prática o que vocês estão aprendendo. Tá? Então, vamos para os conceitos mais básicos. Tem alguns exercícios de introdução lá no primeiro módulo, mas tudo bem, esse daí é introdução. Vamos para a prática direto. Atendimento, que é isso que vocês vão se apaixonar. Bom, eu estou falando isso, mas é porque eu sou apaixonado pelos atendimentos. Tá? Hoje, ouvi alguns atendimentos bem interessantes, amanhã tem mais, então vamos contar as experiências aqui. Então, nós temos uma organização de sessão. E aí, essa organização de sessão, ela parece bem simples, e mas eu vou contar para vocês, levou anos para a gente chegar nesse modelo mais simples possível. Ele parece até óbvio, mas na prática a gente percebe que a gente se embanana muito quando não segue uma organização, tá? Não é somente uma organização didática que eu vou passar para vocês, é uma organização que funciona, tá? Por quê? Porque nós já atendemos milhares de pacientes. E aqui nós estamos passando aquilo que dá certo, ok? Então, ao invés de vocês terem que atender milhares de pacientes para concluir algo, nós já vamos passar para vocês. Como eu disse, vai parecer óbvio, mas você consegue achar o DHS rapidinho, você consegue ser direto naquilo que você deseja. Então, vamos lá. Para começar a sessão, você precisa fazer 3 perguntas. Vou escrever com vermelho, porque ele apaga mais fácil depois. Você precisa fazer 3 perguntas para conversar com o seu paciente. Primeiro, deixa eu ver, aqui tá pegando tudo, ok. Primeiro, o que incomoda? O que incomoda? E aí, essa pergunta, o paciente vai falar, olha, é a queixa principal dele. Por que ela não é tão simples assim? Porque às vezes ele fala assim, ele tira uma listinha assim no bolso e fala assim, olha, eu até anotei para não esquecer. Quando fala isso, se prepara. Aí ele tira assim uma lista e fala assim, é um senhor de 70 anos, tira uma lista do bolso e fala assim, olha, quando eu tinha 5 anos eu operei de uma hérnia, quando eu tive 7 anos tive bronquite, tive problemas respiratórios até os 15 anos, aos 16 anos eu tive enxaqueca, ficou até depois disso e tal, e ele vai contando a história patológica da vida dele, ok? E aí você pergunta para ele, e hoje? Aí ele fala assim, hoje eu tenho fibromialgia, tenho rinite, tenho bronquite, tenho sinusite, tenho hérnia de disco, tenho artrose, tenho esporão de calcânio, tenho bico de papagaio, tenho faringite, Ixi, aí vai embora. E como é que essa pergunta é respondida? Como é que nós podemos responder? Queremos que esse paciente responda de uma maneira direta, não é isso? Porque senão aqui ele vai 15, 20 minutos falando dos sintomas. Então, como é que nós perguntamos aqui, o que é que te incomoda? E de repente, quando ele vai tirar a listinha do bolso, você fala assim, não, por gentileza, deixa eu ver. Você pega a listinha dele, coloca ela na gaveta e pergunta de novo. O que é que te incomoda? Aquilo que incomoda não precisa ser anotado. Está incomodando, né? Mas sem qualquer rodeio, o que é que te incomoda? Se ele falar mais de um sintoma, nós vamos falar para ele assim, se hoje você pudesse deitar, dormir e amanhã, quando acordasse, estivesse sem um dessa lista de sintoma, qual seria? Aí ficou fácil, porque quando a gente pergunta assim, qual que é a prioridade? A pessoa fica, e pensando. Mas quando você diz, se ele pudesse dormir igual,
e acordar sem um dos sintomas, qual seria? Aí ele elege a prioridade. Por quê? Porque nós vamos cuidar de um sintoma por sessão. Ok? E por que apenas um sintoma por sessão? Porque nós queremos que o organismo dê foco ao que ele vai fazer. Ok? Então, um sintoma apenas por sessão. Não importa se a sessão levou 15 minutos e você tem mais 45 minutos disponíveis para esse paciente. Um sintoma por sessão. E a forma mais direta de eliminar qualquer blá 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 é perguntando para ele se ele, ao despertar pela manhã, despertasse sem um dos sintomas que ele citou, qual deles seria. Ele resolve rapidinho essa questão, ok? E é essa que vai ser o tema principal. Exceto, como tudo tem uma exceção, exceto se este paciente tiver um problema que se encaixa em psiquiatria. Aí nós cuidamos da parte psiquiátrica primeiro e depois sim do sintoma físico, ok? Agora, se for uma lista de queixas físicas, deixa o paciente eleger com aquela estratégia que eu disse para vocês, de acordar sem um sintoma, qual seria, ok? Se ele falar, olha, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho tendinite e eu tenho dor de dente. Agora, se ele falar tudo isso, se ele falar assim, e eu tenho depressão, pronto, acabou, não precisa nem perguntar. Você já se adianta, olha, nós precisamos cuidar dessa depressão primeiro, ok? Por quê? Já vou adiantar para vocês, porque vocês vão chegar lá no módulo de psiquiatria e vocês vão perceber o seguinte, que quando o paciente vai para a psiquiatria, é porque ele está fora da realidade. E se ele está fora da realidade, como é que nós vamos conduzir uma sessão para tratar de um sintoma físico? Tá? Então, nós precisamos que ele esteja na sua realidade. Por isso que, quando envolve um paciente que é poliqueixoso e tem um distúrbio psiquiátrico, nós vamos primeiro na psiquiatria. Ok? Muito bem. Segunda pergunta. Desde quando? Desde quando? Por que a pergunta não é somente assim, quando começou? Porque quando começou, o paciente pode responder assim, há 2 meses. Ponto. Acabou a conversa. Mas quando você pergunta desde quando, essa pergunta desde, ela remete, ela sugere que tem um acontecimento junto. E às vezes ele já vai introduzindo ali uma margem do DHS. Então, por exemplo, ele fala, há 2 meses desde que eu perdi meu emprego. Há 2 meses desde que eu mudei daquela cidade. Há 2 anos desde que eu perdi tudo. Então, geralmente já pode levar a uma pista do DHS, ok? Se ele falar só a data, não tem problema, você vai ter outros recursos, mas você já começa a introduzir uma sugestão de que tem um acontecimento ligado aí, tá ok? E a terceira pergunta pra gente, aqui é como se fosse um jogo de futebol, cada vez você vai chegando mais perto do gol, tá? A terceira pergunta é, por onde começou? Por onde começou? Porque nós vamos, conforme a gente estuda, nós vamos perceber que alguns sintomas começam numa região e se espalham pelo corpo. Tá? Por exemplo, vitiligo. Por exemplo, uma coceira. Por exemplo, uma mancha. Por exemplo, a fibromialgia. Tá? Então, eu posso ter um início e depois aquilo se espalhar pelo corpo. E então, por isso que a gente pergunta por onde começou. Tá? Uma faringite mesmo. Às vezes, se você tem faringite, você pergunta para o paciente.
né? Você tem faringite e pergunta para o paciente, não. Às vezes o paciente tem faringite e você pergunta para ele, por onde começou? Pela garganta, mas que lado da garganta? Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Porque isso será mega importante, é uma informação riquíssima. Qual lado que doeu primeiro? Agora está tudo tomado, mas por onde começou? Isso vai dizer demais sobre as características do DHS. Ok? Isso revela muito as características do DHS. Nós temos as 3 principais perguntas. Aqui você já fez 30% da sessão. 33% da sessão está feita. Só de fazer essas 3 perguntas. Mas é assim que a gente tem versões. Então, por exemplo, você já viram assim, para quem tem filho, né? Às vezes vai contar, olha, aí meu filho se assustou. Meu filho se assustou. Tá, ele se assustou, mas a versão, às vezes, não é bem assim. Meu filho se assustou muito. Às vezes a criança está pensando assim, nossa, eu não sei falar, mas se eu soubesse falar, eu ia falar, mãe, já passou, não foi tão grave assim, não. Por quê? Porque a versão do pai e da mãe é o que eles acreditam diante do... Eu acho que ele se assustou muito, eu acho que ele teve um choque naquela hora, eu acho que ele ficou me procurando porque nós somos muito apegados. Eu acho... Não é assim? Então, nesse acho, às vezes quem mais assustou foi a mãe do que o bebê. Por quê? Porque a mãe, numa situação, ela tem toda uma experiência de vida que ela já tenta encaixar as situações. A criança não tem experiência de vida? A criança, por exemplo, vai ter medo de cachorro? Não, só se o cachorro latir. Mas se o cachorro só chegar perto dela e cheirar, a criança, o que faz? Quer pegar. Quer pegar na boca do cachorro. E nós? Chega um cachorro, eu, por exemplo, chega um cachorro perto de mim, eu já vou dando passos para trás. Ok? Por quê? Porque a minha experiência com cachorro não foi lá muito interessante, né? Então, mas para uma criança, não. É julgamento, tá? Então, a versão dos pais, quando a gente vai atender bebezinhos ou crianças que ainda precisam de um suporte para respostas e tudo e tal, nós podemos utilizar a palpação para sermos conclusivos na sessão, ok? Mas isso mais para frente. É assim, não vão correndo agora lá nos conteúdos procurar pela palpação. É importante que você fique muito bom na análise verbal para depois você ir para a análise manual, ok? Eu me lembro, eu gosto muito de... E o TDAH? Vai bem. Que E o TDAH? Brincando. Primeiro vamos construir. O TDAH está lá na psiquiatria. Tá? Então, assim, são módulos mais avançados. Tem que ter uma história. Opa, sempre há uma história. Não existe DHS sem história. Não existe um filme que vai ser premiado da TO se não tiver um enredo. Olha, pessoal, vocês já fiquem acostumados. Não vai aparecer qualquer coisinha para vocês, não. Sempre será um filme de longa-metragem. Filme de longa-metragem tem emoção, tem um enredo, tem... Na hora que parece que tudo vai dar certo, bah, acontece alguma desgraça de novo. Enfim, sabe aquelas histórias... É para nós, tá? Tem que ser faixa preta aqui. Tá? Agora é o caminho sem volta, viu? Mas por isso que é apaixonante. Por isso que é apaixonante. Então, quando o paciente não tem condições de responder verbalmente, nós vamos utilizar a nossa palpação. E o que eu dizia é que eu gosto muito de jogar tênis, faço aulas e tal, mas não passa disso, tá, pessoal? Não vão pensando que vocês vão me ver em torneio. É necessário que a gente tenha uma sequência coerente na nossa sessão. Então, essas 3 perguntas têm que ser nesta ordem, inclusive. Ok? Respondido essas 3 perguntas, vocês estarão com 33% da sessão efetuada. Vamos agora para os outros 33, os próximos 33. Até aqui, pessoal, vocês podem estar aqui, ó, com a prancheta de vocês, anotando tudo que o paciente está dizendo aqui, tá? Anotando e tal, beleza, ótimo. Quando você fizer
esta pergunta que eu vou escrever aqui, você larga essa prancheta. Ok? Larga a caneta e larga a prancheta. A pergunta é: o que aconteceu de chocante na sua história pouco tempo antes deste sintoma? O que aconteceu de chocante na sua história pouco tempo antes do início desse sintoma? Aí, olha, tampa a sua caneta e coloque em cima da mesa. Por quê? Porque aqui você vai ficar olhando, sabe, uma foto 3x4? Você vai ficar olhando para o seu paciente como uma foto 3x4. É esse daqui, ó, esse enquadramento. É esse enquadramento aqui que eu tô com vocês. Por quê? Porque aqui tudo vai ser importante. Então, nós vamos ouvir o nosso paciente com ouvidos e com os olhos. Como assim nós vamos... Tem que ser há muito tempo atrás? Não, pouco tempo antes de iniciar os sintomas. Tá? Como assim ouvir com ouvidos e olhos? Porque nós vamos prestar muita atenção em tudo que o paciente está nos dizendo, mas nós vamos prestar muita atenção também na manifestação do sistema nervoso autônomo, ok? Manifestação do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque a manifestação do sistema nervoso autônomo vai me dizer que eu estou cara a cara com o DHS. É essa situação que diz para mim que eu estou cara a cara com o DHS. E que não é somente uma historinha, ok? Por quê? Porque quando o nosso paciente vive uma situação e é chocante, é inesperada, às vezes até vivida em isolamento, foi um DHS, mas se for um DHS resolvido, ele apenas conta uma história. Isso, há muito tempo antes. Pode ser, é apenas uma história. O que é manifestação do sistema nervoso autônomo? Eu posso ter várias, né? Mas olha só, pode ser uma vasoconstrição, tá? Desculpa. Pode ser uma vasoconstrição, então um vaso sanguíneo acaba saltando. Pode ser uma dilatação da pupila. Pode ser um rubor. Pode ser um tremor no canto do olho. Pode ser um tremor no canto da boca. Pode ser um engolir seco. São sinais que o nosso sistema nervoso autônomo diz para nós terapeutas, que você está cara a cara com o DHS. Está cara a cara com uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Tá? Suor das axilas que aparece sobre a roupa na hora? Não. Nós vamos olhar só isso daqui, ó. Só esse enquadramento, só no rosto. Ok? Por quê? Porque nós estudamos etologia animal. E na etologia animal, quando é que o animal apresenta essas características? Quando ele está cara a cara com o predador. E quando ele está cara a cara com o predador, é exatamente na cara do animal que vai ter uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Eu posso ter em outras regiões do corpo também? Sim. Porém, a primeira expressão que vai surgir é na cara do animal. No caso do ser humano, no rosto do ser humano. Ok? Por isso que a gente fica aqui, olha. Se a gente está ali querendo anotar, e você abaixou a cabeça para anotar, ele engoliu seco, você perdeu. Ok? Quando a pessoa não te olha no olho,
desvia o olhar porque tal, fica incomodado. Aí é um incômodo, não é manifestação do sistema nervoso autônomo. É um incômodo. Às vezes a pessoa não está acostumada, às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa, sei lá. Mas você tem que pedir para ela, fala assim, olha, olhe nos meus olhos e conte, né? Ou pelo menos, olhe para mim enquanto você conta a sua história. Eu estou aqui te ouvindo. Eu estou aqui para te ouvir, sem nenhum julgamento. Pode olhar para mim enquanto você conta a história, tá? Então, você simplesmente lembra ela de que pode ser fechar os olhos por mais tempo? Não, não. Isso é só um tipo de fuga. Dilatação da pupila? Opa, aí sim. Dilatação da pupila é lindo, né? É lindo, é quase poético isso, tá? Vamos ver o que mais. Então, eu preciso dessa manifestação do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque eu já tive histórias, assim, tragédias que não têm manifestação do sistema nervoso autônomo. Isso diz para mim que eu não estou diante do DHS. Vocês querem escutar uma história que realmente, assim, é chocante? Chocante. Uma vez eu atendi uma paciente e aí ela contou que estava ela viajando com o marido e os 2 filhos, e o marido dirigindo, perdeu o controle do carro, eles capotaram. E quando acabou de capotar o carro, ela já teve assim a consciência de que só ela tinha sobrevivido. E na sessão, o que, que acontece? Se nós usarmos nosso julgamento, nós vamos falar assim, tô de cara com o DHS. Só que não tinha manifestação do sistema nervoso autônomo. Por que é que não tinha? Porque ela já tinha resolvido esse assunto. Quando você resolve o assunto, o seu corpo não reage mais. Isso não quer dizer que você não liga, que você ficou insensível. Isso quer dizer que você não reage mais como se aquilo tivesse acabado de acontecer. E é isso que nós estamos procurando no DHS. O que é que acabou, que o organismo tem a impressão de que acabou de acontecer. Ok? Então aqui vocês têm já 66% da sessão. Só de fazer 3 perguntas, 33. Uma pergunta a mais, 66% da sessão está feita. Ok? E os outros 33%? É o que a pessoa está vivendo ainda hoje. E que às vezes até ela acredita ter superado. Ela fala assim, não, isso eu nem lembrava, isso não mexe mais comigo não. E a pupila dela tá lá, dilatadona. E ela tá lá com rubor. Ok? Só que ela não sabe o quanto aquilo ainda tá vivo dentro dela, como se fosse agora. Ok? Então é assim, sabe o que eu chamo isso? De fofoca biológica. Sabe por quê? Porque a pessoa tá aqui, ó. Não, eu já superei esse relacionamento. Eu não tenho mais nada com essa pessoa. Essa pessoa para mim, olha, tanto faz. E aí tem uma manifestação do sistema nervoso autônomo. O que o corpo tá falando? Que não tanto faz, não. Aquilo ainda mexe com ela, de alguma maneira. Não quer dizer que ela ainda ama, mas de alguma maneira, sim. Aquilo mexe com ela. Fofoca biológica. Ela diz que não, mas tem lá um fofoqueiro do corpo dizendo, é sim, ela tá querendo afirmar, mas não está convencendo ninguém, ok? Quanto tempo pode durar uma fase ativa? Ou não tem tempo? Uma fase ativa pode durar assim até anos. Pode durar até anos. Pode durar segundos e pode durar anos, tá? Até quanto tempo atrás pode ter ocorrido o DHS? Geralmente, aqui quem perguntou a Bruna, geralmente, Bruna, o DHS está bem próximo ao início dos sintomas. Porém, quando nós perguntamos e o paciente não se lembra, nós vamos correndo o tempo para trás para perguntar. E há 6 meses, se o sintoma começou há 6 meses, aí nós podemos perguntar, e há 7 meses? E há 1 ano? E há 2 anos antes do sintoma? Por quê? Porque às vezes ele ficou muito tempo em fase ativa, tá? Mas assim, na grande maioria das vezes,
estará bem próximo ao início dos sintomas, ok? Insônia. Insônia não é DHS. Insônia é um sintoma tanto de fase ativa quanto de fase PCL. E eu vou colocar para vocês aqui rapidinho qual que é a diferença da insônia na fase ativa e na fase PCL. Na fase ativa, é aquela insônia onde a pessoa até dá um soninho, mas ela deita e o sono dela é aquele sono de papel. Porque se cair um mosquito no chão, ela acorda. Ok? Então é aquele sono picado. É o sono picado, ok? Já na fase PCL, o tipo de insônia que eu tenho lá nessa fase é a insônia onde eu estou cansado, meu corpo pede para repousar, só que eu deito, eu me recolho, só que eu não consigo dormir. Ok? E nos dois casos, lá pelas 3, 4 da manhã, é que vai vir finalmente o sono repousante ou reparador. Ok? Mas essa é a diferença dos dois tipos de insônia. Insônia, para nós, não é nem uma patologia ou um distúrbio, é um sintoma de fase ativa e um sintoma de fase PCL. Os dois têm características diferentes. Muito bem, deixa eu ver quais mais perguntas aqui que mais que temos. DHS de conotação virtual ou imaginária é mais difícil de detectar? Não. Não é. Vou colocar aqui uma situação de DHS virtual. Tá. Eu estava no bar, no happy hour, e houve uma confusão, e de repente eu vi um cara tirar uma faca debaixo da mesa e esfaquear um colega pelas costas, um cara. Aquilo doeu em mim. Então, quando a gente pergunta para o nosso paciente, ele vai contar essa história. Aquilo doeu em mim. Ou seja, eu estou vendo alguém passar por algo, mas eu senti em mim. Ok? Então, ele fala com todas as letras que é virtual. O imaginário também, ele fala assim, nossa, só de pensar que isso pode acontecer, eu entro em pânico, eu surto. Ou só de pensar, nossa, isso me dá um gelo. Então o paciente fala para nós. Exatamente. Então não tem dificuldade não. Por que não podemos informar o DHS no caso de pacientes com mais de 6 meses de problemas coronários? Bom, isso porque esse paciente ele pode passar por uma crise epileptoide depois da sessão, por reviver o conflito. E se ele passar por uma crise epileptoide, isso pode significar um infarto. E para que a gente não é que se você fizer, vai ter um infarto, mas é que ele pode vir a desenvolver uma crise epileptoide. Nós não queremos que ninguém corra o risco de estimular algo. Até hoje, eu não soube de ninguém que tenha trabalhado com a nova medicina germânica, em qualquer técnica que tenha feito, que tenha acontecido algo assim. Mas pelo sim e pelo não, pacientes asmáticos acima de 6 meses, diabéticos, insulino-dependentes acima de 6 meses, pacientes cardiopatas com problemas acima de 6 meses, nós evitamos informar realmente o DHS, ok? Professor, me esqueci onde o biolhamento não seria adequado. Você começou no grupo que seriam 3. Sim. Não é que não é adequado, é que não é DHS, né? Não sendo DHS, não é um paciente para nós. Então, vamos lá. Onde que não é DHS, já que o assunto de hoje é um dos assuntos DHS? Não são DHS. Traumas mecânicos diretos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma geladeira, estou fazendo uma mudança e a geladeira caiu em cima do meu pé e quebrou. Com conflito ou sem conflito vai quebrar. Então, não é DHS. Segundo, situações que envolvem elementos químicos. A adolescente foi lá, o namorado terminou dela, ela não aguentou, foi lá, tomou uns gole de pinho-sol. E aí ela vai
vai sofrer uma intoxicação, exatamente. Intoxicação também entra, tá? Como é que fala? Intoxicação também por, como é que chama? Raio-X, enfim, tal, como é que chama aquilo? Oh, meu Deus, fugiu da cabeça. Mas, enfim, intoxicações gerais, tá? Entram aqui. Ok. E o terceiro está relacionado à deficiência nutricional. Por quê? Nós somos seres vivos e nós precisamos de combustível para viver. Tá? Então, nesses três assuntos, intoxicação entra onde? Aí vai ser tratamentos com microfisioterapia, ou dependendo da intoxicação, é no médico mesmo, fazer uma lavagem de estômago, por exemplo, né? Ok? Mas tem DHS? Não tem DHS, tá? Isso pode ser, como é que fala? Radiações, que eu estava tentando lembrar. Isso pode ser, como é que fala? Acumulativo, tá? Por isso que não necessariamente tem DHS. Pode ser acumulativo, tá? Para quem trabalha no raio-x, por exemplo, ok? Então, são essas três situações que não serão pacientes para nós, ok? Bom, o último que eu falei é deficiência nutricional, porque nós somos seres vivos, tá? E, de repente, se eu não como nada, eu não tenho nutrientes, estarei extremamente vulnerável a qualquer micro-organismo aí. O diabético deve ser tratado, o asmático deve ser tratado e o paciente cardiopata deve ser tratado, tá? Nós só não vamos informar o DHS, quando ele tem acima de 6 meses, ok? Quando ele está acima de 6 meses. Então, semana que vem eu vou explicar para vocês como construir uma verbalização sem informar o DHS. Como construir toda uma anamnese sem deixar rastro direto para o DHS. Ok? Para esse tipo de paciente. Mas é justamente para tirar o mito. Nossa, chegou um paciente cardiopata, acho que eu não vou atender, não. Por favor. Às vezes ele é a sua única esperança, atenda sim. Só que tem critérios, ok? Seguindo os critérios, você será um anjo para essa pessoa, ok?